Boa noite a todos. Boa noite. Vamos ler em Gênesis agora. Gênesis, capítulo 46. Gênesis, capítulo 46. Nós vamos ler os primeiros 8 versículos só. Só os primeiros 7 versículos. 46, Gênesis 46, versículo 1. E partiu Israel com tudo. Todos acharam? E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus meninos e as suas mulheres, nos carros de Faraó, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. É só isso que nós vamos ler, e Deus nos abençoe. Então, temos de até 7h30, 7h35, é isso? Mas eu acho que a gente vai pensar um pouquinho, vamos ver. Então, nós entramos agora na nossa segunda chamada dupla, chamada para Jacó. Como nós havíamos combinado, primeiramente eu gostaria de agradecer aquele irmão também que chegou para mim hoje com algumas sugestões da primeira chamada, fazendo algumas comparações. Eu estou ainda bem aberto e deixando em aberto para vocês poderem escrever alguma coisa e trazer para nós, vai ser muito precioso. E nós chegamos então na segunda chamada de Jacó. Nós vamos fazer uma comparação rápida e nós vamos comparar com a oitava chamada. Alguém lembra qual foi a oitava chamada? Chamada? É isso mesmo? A última chamada qual foi? Os meus e os meus, que ele desamparasse. A oitava chamada, Jerusalém. Se nós pensarmos juntos, Jerusalém, a capital de Israel, e foi o nome mudado para, que Jacó teve o nome mudado para Israel. Então, num sentido, nós poderíamos pensar que Jerusalém é Jacó, é a nação de Israel.
O nome Jacó significa suplantador, aquele que leva vantagem com a astúcia. Eu já fiz um desafio desse alguns anos atrás. Eu não conheço nenhuma pessoa chamada Jacó. Alguém que conhece? Eu não sei porquê. Temos muito Pedro, muita Paulo, mas eu não conheço ninguém chamado Jacó, não sei um menino estrangeiro que tem o nome de Jacó. Só esse que eu conheço. Talvez o significado do nome de Jacó não agrada muito, pelo fato de que é alguém esperto demais, querendo levar vantagem por meio de métodos astuciosos. Quando nós podemos, então, pensar em Jacó, fazer uma pequena comparação, eu vou deixar como lição de casa para os nossos irmãos, apenas queria deixar um pensamento só. Você lembra quando ele com sua mãe, Rebeca, procuraram levar vantagem com relação às bênçãos do primogênito? Lembra a história? Como Jacó se passou por Esaú. E quando o seu pai pergunta para ele, és tu mesmo Esaú? E Jacó responde, sou eu mesmo. Mentira. Mas você deve estar lembrado, então, quando aquele anjo do Senhor, próprio Deus, desceu para lutar com Jacó. E naquela luta, Jacó se agarrou de tal maneira ao anjo do Senhor, dizendo as seguintes palavras: não te deixarei ir, se não me abençoares. E o anjo perguntou, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Jacó. O nome dele então vai ser mudado para Israel, pois como príncipe ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Teve o nome mudado. A vida dele foi salva naquele dia. Um novo andar, um novo comportamento na vida de Jacó. Agora, Israel, um príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. Mas fazendo uma comparação dessa chamada de Jacó com Jerusalém, a oitava chamada, que diferença? Com Jacó, o anjo desceu, Deus mesmo desceu, e ele se apegou a Deus de uma tal maneira. E Jacó dizia, não te deixarei se não me abençoares. Mas quando o Filho de Deus veio ao mundo, diz a palavra de Deus que ele veio para o que era seu, veio para a nação de Israel, e os seus não o receberam. Temos uma chamada dupla aqui em Gênesis, Jacó, Jacó. Mas há uma chamada dupla que foi feita em Jerusalém. Muito triste. Quando a nação de Israel, aos gritos, diziam, crucificam, crucificam. Que diferença. Eu vou deixar para os irmãos verem outras, depois nos quartos.
Mas Jacó vai ser incentivado para descer ao Egito. E isso vai ser muito precioso para nós nesta noite pensarmos o que isso significa. E Deus, nessa chamada dupla, diz: Jacó, Jacó, não temas descer ao Egito. O temor era compreensível, porque Abraão, o seu avô, certa vez, por causa da fome, desceu para o Egito. Aquilo não fez bem espiritualmente para Abraão. Um homem acostumado a levantar altares na palavra de Deus. Nós vemos vários altares que Abraão levantou, mas lá no Egito, nenhum altar foi levantado por Abraão. O Egito contaminou não apenas Abraão, mas até o seu sobrinho Ló. Você conhece a história. Abraão traz de lá também aquela egípcia Agar, e veio trazer sérios problemas para a nação de Israel. Por isso, o temor de Jacó em descer para o Egito, Deus então, em visões de noite, se apresenta para ele nesta chamada dupla: Jacó, Jacó, não temas descer ao Egito. E ele faz pelo menos 3 grandes promessas. Número 1, ali te farei uma grande nação. Número 2, eu descerei contigo e certamente te tornarei a subir. E número 3, e José porá a mão sobre os teus olhos. E nós vamos pensar sobre esses assuntos rapidamente. Temos ainda um bom tempo. O Egito na Bíblia é uma figura do mundo. E o local aonde Jacó iria descer era no Baixo Egito. A terra de Gósen, uma terra pantanosa, uma terra que realmente era reservada para os estrangeiros, servia muito para a criação de gado, mas criadores de gado era abominação para os egípcios, de maneira que a terra de Gósen foi reservada para Jacó e a sua família. Lugar pantanoso, lugar abominável. No Egito, na parte mais baixa, talvez a terra no Egito mais desprezada, talvez a que tinha menos valor, a abominação para os egípcios. Mas foi ali, naquele lugar que Deus prometeu: eu te farei ali uma grande nação. E nós vamos pensar sobre isso. Jacó tinha que descer na parte mais ruim da terra. Olha, eu estou lembrando agora de um que desceu também a este mundo. Ele veio às regiões mais baixas da terra. O Senhor Jesus Cristo deixou os céus para vir a este mundo. Se no caso de Jacó, Deus faria dele uma grande nação, o Senhor Jesus veio a este mundo para dar início à sua noiva,
sua igreja. Eu estava lembrando hoje à tarde, quando o primeiro astronauta pousou na Lua. Eu não sei se isso é um fato verídico, mas parece que pousaram mesmo. E aquele primeiro astronauta que pisou na Lua, ele disse o seguinte: um pequeno passo de um homem, quando ele andou na Lua, um pequeno passo de um homem, um grande salto da humanidade. O homem chegando na Lua foi considerado o feito histórico da humanidade, o maior feito do homem. Mas, quando um desses mesmos astronautas, retornando à Terra e dando a sua palestra, ele pode dizer palavras muito preciosas, que é o que nós estamos considerando aqui. E ele disse que o maior feito da humanidade não foi o fato do homem chegar à Lua, mas foi o fato do Filho do Homem, do Senhor Jesus, tocar os seus pés nessa terra. Meu amigo, ele deixou a glória celestial e ele veio a este mundo. Ele teve que passar pela manjedoura, mas por algum tempo depois a deixou vazia. Ele andou em Nazaré, uma cidade de não muita boa fama. Ele tinha que ir até a cruz. Chegando na cruz, ele tomou sobre ele os nossos pecados todos. Estava lembrando de um irmão que me deu um conselho. Eu queria compartilhar isso com os pregadores do Evangelho. Quando nós pregamos e falamos da cruz do Salvador, o conselho é: não vamos deixá-lo lá, pregado na cruz, mas vamos anunciar: ele deixou a cruz vazia. E ele foi ao sepulcro e 3 dias depois, o nosso Salvador ressuscitou de entre os mortos. E meu amigo, para você ser salvo, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Um pequeno passo para uma pessoa, um grande salto para a vida eterna. Mas Jacó teve que descer a Gósen. Não era uma terra boa, no sentido do Baixo Egito, mas foi ali que a nação de Israel foi se multiplicando, se desenvolvendo. 70 almas desceram para lá, 400 anos depois, eram milhões de pessoas. Uma nação inteira saiu daquele lugar desprezível. O que isso fala conosco? Aonde nós fomos plantados, é ali que nós devemos florescer. É ali que nós devemos multiplicar. Quem falou que é fácil
A vida cristã não é uma vida fácil. Já começou com a porta estreita, que conduz para um caminho estreito. A graça de Deus abriu uma porta estreita. A sua justiça nos conduz por um caminho apertado. Não é uma vida fácil, mas é a vida que deve ser vivida mesmo. Nós que já somos salvos, não trocaríamos esta vida por nada neste mundo. Não existe uma coisa melhor do que sermos filhos de Deus, do que sermos salvos. Mas estamos no mundo. E é aqui, irmãos, que devemos florescer. O irmão lá na sua cidade, na sua igreja, é ali que Deus te plantou. É ali que Deus precisa do teu serviço. É ali que você precisa frutificar, dar um bom testemunho, permanecer fiel, permanecer firme nos caminhos de Deus. Como nós pensamos ontem em conversa com alguns irmãos, não apenas temos compromissos com a igreja local, mas temos aquele comprometimento real, se doando, caprichando. Eu tinha um amigo, bom, eu tenho ainda, eu acredito que ele está vivo. Era o nosso chefe da manutenção. E ele costumava dizer para nós o seguinte: depois que nós fazíamos a manutenção dos aviões, e ele juntava a turma, os mecânicos, e ele falava o seguinte: olha, já passaram verniz? Você entende isso? Aquela última olhada, aquele último capricho, aquela coisa zelosa, caprichando. Nós precisamos, irmão, caprichar das coisas de Deus. E Jacó, então, frutificou em lugares difíceis, e nós também temos que frutificar nesse mundo. Não é fácil. Lá na escola, dar um bom testemunho, lá no trabalho, aquelas más conversações, aqueles palavrões, aquilo que parece que vai corroendo a nossa alma. Você sabe, amigo, irmão, sofrimentos, por exemplo, do Senhor Jesus Cristo, foi o fato também de que, sendo ele justo, teve que caminhar num mundo de pecado. Não é fácil para o cristão andar por esses caminhos duros de trevas, desse mundo escuro. Mas a promessa de Deus foi, isso fez toda a diferença: eu descerei contigo e certamente te tornarei a subir. Eu tenho que falar de novo. É por pouco tempo, irmão. Isso vai passar depressa. A palavra de Deus nos fala que
é uma leve e momentânea tribulação. A eternidade terá um peso de glória. Mas nós temos que passar por este vale, por este deserto, e temos que frutificar. Jacó tem a promessa de Deus: descerei contigo. Nós não estamos sós. Deus está conosco. Isso faz toda a diferença. E tornarei fazer subir. O arrebatamento está logo aí. Está logo aí. A última promessa: José porá as mãos nos seus olhos. Estava meditando sobre isso, e para mim é coisa linda. Eu falei alguma coisa alguns dias atrás, não sei se eu deveria falar, mas eu vou falar. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos. Se eu talvez esteja errado naquilo que eu vou falar, você pode conversar comigo. O arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. Os nossos corpos serão transformados. Nós fechamos e abrimos os olhos para a lubrificação dos nossos ossos. Um pensamento que eu coloquei e deixou muita gente um pouquinho preocupada. Nada de doutrina, apenas uma sugestão para nós podermos, quem sabe, conversar. Será que na glória nós teremos necessidade de piscar os olhos? É um detalhe só. Alguém já fez uma conta da quantidade de vezes que alguém pisca e ela ficará no escuro por um período muito longo, por esse breve fechamento de olhos. Será que na glória nós teremos os olhos sempre abertos para nunca mais fechar e contemplar por toda a eternidade, sem um momento sequer deixar de ver nosso Salvador? Lembro de uma senhora cega, e ela podia dizer: eu sou cega, mas eu tenho um privilégio que mais ninguém tem. A primeira pessoa que os meus olhos verão será o meu Salvador. Então, irmão, eu acredito que no arrebatamento da igreja, os nossos corpos serão transformados, os nossos olhos abertos, para nunca mais, nem um segundo sequer, deixar de contemplar nosso Salvador. Deus abençoe sua palavra. Nos ajude nessa caminhada dura, difícil, eu sei. Mas olha as palavras de Pedro. Ele precisa, eu digo isso com muita reverência, ele precisa de nós.
não consegui entrar no assunto da salvação da família toda de Jacó. Que assunto precioso para nós. Aquela geração, a família toda, todos saíram do Egito. Que alegria para uma casa, para uma família, quando todos estão em Cristo. Nós precisamos investir, irmãos, nossa família, na salvação dos nossos filhos. Então não vou poder continuar. Nosso tempo já foi. Deus abençoe sua palavra.